agora para a nossa aula de história. Nós vamos falar de um povo chamado Himalaia. Quem são os Himalaias? Eu coloquei até a imagem para vocês aqui, ó. Nós vamos trabalhar sobre os Himalaias e vamos descobrir um pouco sobre esses povos, né? Os Himalaias, eles moram em uma cordilheira muito alta mesmo, que se localiza no continente asiático, né? Por ser muito alto lá, né? A palavra Himalaia, ela tem o significado de morada de neves, porque é um ponto muito alto, um ponto bem alto nas neves mesmo, que os povos dos Himalaias moram, né? Por isso que tem esse nome Himalaia, que significa morada nas neves, tá? E fica entre o continente asiático aí, que se localiza entre a Índia, a China, o Nepal e o Butão, tá? São 5 países aí que se localiza os Himalaias. Lá nos Himalaias, a gente pode destacar um pico bem alto, mais elevado do planeta, né? Que a gente sempre estuda e fala sobre os picos, né? E é no Himalaia que se localiza o maior pico, o pico mais elevado, né? Que existe do nosso planeta, que é o pico do Everest, né? Que a gente vai também estudar. E esses conteúdos estão nas páginas do livro de vocês, na página 78. Tá falando muito sobre os Himalaias, né? Tá falando também que eles, aqui ó, de fato a região do Himalaia, por ser muito alta, como eu falei, ela é bastante fria, né? Tem muita neve lá, por isso que é uma localidade bem fria, tem pouca vegetação e tem os vendavais frequentes, né? E aos lagos dali são alimentados pelos degelos e das encostas das montanhas. Então, os Himalaias são os povos que vivem entre montanhas, né? Lá tem pouca vegetação, é um lugar mais frio, é um lugar que é um pico, né? Esse é um pico alto nas montanhas, né? Então, a população, ela acaba tendo um clima diferenciado. Eu coloquei essa imagem para vocês aí. Essa imagem simboliza o Nepal, né? Que é um país cuja população é de mais de 24 milhões de habitantes, tá? Que se encontra na Himalaia, o Nepal. E a maior parte desses habitantes vive em regiões rurais, cultivando trigo, a cevada e o arroz. E dentre outros produtos agrícolas também, tá? Eles se dedicam ao pastoreio de cabras, búfalos e outros animais. Aí é uma imagem da cidade de Nepal. A comunidade de Nepal vive mais perto do Pico Everest, que foi o pico que eu falei para vocês, que é o pico mais alto, né? E eles vivem a mais de 3.962 metros de altitude no vale. E suas atividades principais giram em torno da agricultura, tá? Que inclui o cultivo do trigo, a cevada, a batata, né? Nas encostas das montanhas. Então, aí é uma parte da cordilheira do Himalaia que se chama aí Nepal, tá? Ainda falando sobre a cidade de Nepal, nós temos também, nós sabemos que assim como a Índia, né, a cidade de Nepal, ela tem um sistema de divisão social, certo? E cada sistema define a origem e a função dos integrantes, dos seus habitantes lá naquela sociedade, né? É um sistema muito antigo, né, que surgiu há mais de 2.000 anos atrás, baseado em crenças, né? Religião e de grande parte da população indiana e nepalesa. Nas antigas comunidades rurais, esse sistema era rigorosamente seguido e tendo a seguinte divisão. Então, a sociedade Nepal ela era dividida em 3 partes. Os brahmanes, que é a classe intelectual, o sacerdotal, né, o sacerdote, fazia parte dessa divisão.
os kshatriyas, que eram os guerreiros e os governantes, e os vaixás, que eram os agricultores, pastores e comerciantes dessa parte aí. Os Sudras e os Dalits eram os servos, os camponeses e os artesãos dos operários. Então, assim, eles eram divididos dessa forma para que cada um seguia rigorosamente, né, o seu sistema. Os Sudras e os Dalits, né, que faziam trabalhos braçais, e por isso que eles eram considerados intocáveis. Eles eram inferiores e impuros, tá? E no antigo sistema não era possível mudar de uma casa para outra. As pessoas estavam destinadas a nascer, crescer e morrer dentro dos limites de sua condição sócio pré-determinada naquela região. E no decorrer que vocês vão fazer a leitura, que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura no livro, vocês vão ver que também os Dalits eram pessoas muito pobres, né? Eles não possuíam terra, eles viviam menos que as caças dominantes e pouco dentre eles frequentavam as escolas, né? Eles não tinham acesso livre a locais de culto e até mesmo a água tocada por eles era recusada pelos indivíduos de outros estratos sociais. Então, assim, os Dalits, eles eram bem rejeitados na comunidade, na verdade, né? Eles eram mais afastados por serem povos com mais dificuldade e não tem estudos, né? E naquela época eles eram considerados como pessoas imundas, né? Eles não tinham nem lugar para morar e muito menos para estudar. Aí, assim, no livro de vocês, nas páginas, na página 78, 79, 80, 81 e 82, vai estar falando com mais detalhes sobre esses povos que são os Himalaias, tá? E aí eu vou pedir para que vocês façam a leitura direitinho, marque os pontos importantes que vocês acham e façam as atividades dessas páginas também, tá? Para que a gente possa corrigir na próxima aula e debater mais sobre os Himalaias, tá bom? E tia Paty vai colocar aqui embaixo um link que fala também mais sobre esses povos Himalaias. E em sala de aula também a gente vai estar discutindo mais sobre eles, correto?